Oi, meu irmão, minha irmã. Que alegria estar aqui mais uma vez para levar até você uma reflexão da palavra de Deus para o seu elevo espiritual, para abençoar a sua vida. E eu tenho certeza de que você será abençoado, abençoada através da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E eu gostaria de tratar hoje sobre 3 virtudes louváveis. 3 virtudes louváveis. Nós vivemos em um mundo que jaz nas trevas, mas a palavra de Deus nos orienta, nós, aqueles que conhecemos ao Senhor Jesus, que somos seus discípulos, que nós somos a luz do mundo. Jesus disse o seguinte, conforme em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e assim glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então esta foi a instrução do Senhor Jesus para aqueles que o seguem, para aqueles que são seus discípulos. Ser a luz do mundo, brilhar a sua luz. E o mundo precisa do brilho da nossa luz. E nós temos então aqui, de acordo com o texto sagrado, que foi lido agora há pouco, 3 virtudes que elas são louváveis. Por que elas são louváveis? Porque elas são essenciais e elas são difíceis de serem colocadas em prática. A primeira delas, seguindo a sequência aqui do versículo, é regozijo na esperança. Regozijai-vos na esperança. Dizem por aí que a esperança é a última que morre. Mas não é de qualquer esperança que nós estamos falando. Não é de uma esperança baseada e alicerçada em promessas de homens, em poderes de homens, em capacidade humana, mas é uma promessa que ela é singular, que ela é incomparável, que ela é incalculável. É uma promessa que nós encontramos no Evangelho, que nós encontramos na Palavra de Deus. É uma esperança em Jesus Cristo. Então a esperança a qual nós estamos falando, ela é uma esperança viva, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz: na esperança, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, esta esperança é uma esperança viva, eternamente viva, é uma esperança que não morre. E regozijo significa alegria. Significa alegria no mais alto grau. E a orientação da palavra de Deus é que nós devemos, então, nos regozijar na esperança. Porque ela é uma esperança viva. Ela é uma esperança que está firmada em Cristo Jesus. Quando diz assim, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então Jesus Cristo é a base, é o alicerce desta esperança. Jesus Cristo ressuscitou, está vivo. Quando Maria Madalena foi ao sepulcro, ao amanhecer do domingo, que ela encontrou o sepulcro vazio, e então o próprio
um anjo estava lá e o próprio Jesus falou com ela e disse: olha, eu estou aqui, eu ressuscitei. Posso imaginar a alegria que ela teve naquele momento. E a alegria que os discípulos tiveram naquele momento. Porque até então eles estavam contristados. Ainda que Jesus Cristo tinha falado que iria morrer e iria ressuscitar ao terceiro dia, mas eles não entendiam. Parece que para eles haveria chegado o fim ali. Aquela expectativa que eles tinham do Messias, do Rei de Israel. Aquela esperança que eles tinham, que ele seria aquele que haveria de redimir a nação de Israel. Parece que havia morrido ali. Mas ele ressuscitou. E o próprio apóstolo Pedro, um dos que foi testemunha de sua ressurreição, ele escreve então aqui, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós cremos, nós temos uma esperança baseada num Cristo vivo, num Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus e está à destra do Pai e intercede por nós. Jesus Cristo está vivo. E a nossa esperança é baseada em Cristo Jesus. Aquele que é o autor, aquele que é o consumador da nossa fé. A nossa esperança está nele. A nossa esperança está na sua promessa, na sua palavra. E aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Deus, Ele é o Deus que não pode mentir. Conforme está escrito na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2, onde diz que na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, nos prometeu antes dos tempos eternos. E o plano de salvação, de vida eterna, para o homem perdido, pecador, se consumou em Jesus Cristo. Por isso que a nossa esperança é um grande motivo para nos regozijar, é um grande motivo para nos alegrar. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o estado emocional que nós estamos vivendo, nós devemos nos regozijar nesta esperança. A segunda virtude que nós encontramos aqui é a paciência na tribulação. Paciência na tribulação. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. A paciência, ela é uma virtude importante, necessária na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não estamos imunes às tribulações. Nós não estamos imunes às aflições. Nós não estamos imunes às adversidades. Nós não estamos imunes aos problemas. Nós não estamos imunes ao sofrimento. E a paciência não se trata de tranquilidade, meramente de tranquilidade. Mas paciência se trata da capacidade para suportar a aflição, da capacidade para suportar o sofrimento, da capacidade para suportar a tribulação, da capacidade para suportar a dor. Paciência é isso. Sabe, às vezes tem gente que diz assim: oh meu Deus, me dá paciência. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós pedimos. Porque
A palavra de Deus diz que a paciência, ela é produzida pela tribulação. A tribulação produz paciência, ou seja, é diante das tribulações que nós somos colocados em uma situação em que nós somos obrigados a suportar a dor, a suportar a aflição, a suportar o problema. Porque não existe outra alternativa. Mesmo diante da tribulação, diante do sofrimento, a vida precisa continuar. Nós temos que entender que a dor, ela não permanece. Nós temos que entender que o cálice amargo que nós, porventura, ou que você, porventura, está bebendo, ele chegará ao final. Ele ficará vazio. Que a dor que você está sentindo, um dia ela vai passar. Que o problema que você está enfrentando, um dia ele vai ser resolvido. Que a dificuldade que você está vivendo, um dia ela vai cessar. Você precisa enfrentar. Você precisa suportar. A palavra de Deus diz que não nos sobrevém tentação, não nos sobrevém tribulação, além daquilo que nós podemos suportar. E diz que junto com a tentação, junto com a tribulação, Deus dá o livramento. Então Deus, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece o nosso problema, Ele vê a nossa situação. E as provações, elas são necessárias na nossa vida, para que nós sejamos aprovados. E nós só vamos ser aprovados se nós tivermos paciência, se nós suportarmos as aflições. A tribulação, ela faz parte da realidade da vida, mas ela precisa ser vencida. Jesus disse o seguinte, conforme João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos manda ter bom ânimo diante da aflição, diante da tribulação. Sei que não é fácil, sei que é diante do problema, diante da adversidade, diante da tribulação. Creio que é na angústia que nós temos mais a tendência para desanimarmos. Dizem que aquelas pessoas que cometem suicídio, que tiram a própria vida, na verdade, elas não queriam morrer. Elas queriam se livrar do problema que elas estão enfrentando, que elas estavam enfrentando. Elas queriam pôr um fim na sua dor. Mas, na verdade, elas queriam muito viver. Elas queriam muito continuar vivendo. Mas elas chegam numa situação extrema, insuportável, em que elas chegam a uma conclusão de que não há solução para a dor, para o problema, não há remédio para a dor, não há solução para o problema. E o que lhe resta é tirar a própria vida. Mas nós devemos ter essa capacidade de suportar a dor, de suportar a tribulação, de suportar o problema, de suportar a aflição. Sede pacientes na tribulação. E a terceira virtude que nós estamos vendo aqui é
perseverança na oração. Perseverança é uma das qualidades necessárias, é uma virtude essencial na vida do cristão. Nós temos a tendência, muitas vezes, para desanimarmos. Às vezes nós começamos com tanto entusiasmo um projeto, nós começamos com um trabalho com tanto entusiasmo e conforme nós vamos desenvolvendo, as dificuldades vão aparecendo, as barreiras vão surgindo e nós então vamos desanimando e pensando em desistir, pensando em recuar. Mas o perseverante, ele enfrenta as barreiras, ele enfrenta os problemas, ele enfrenta as dificuldades, ele transpõe todos os obstáculos. Sabe, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser persistentes na oração perseverante. Em Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 7, Jesus conta uma parábola, a parábola do juiz iníquo, e ele fala de um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens, e uma certa viúva começou a pedir que ele julgasse a sua causa contra o seu inimigo. E de tanto ela pedir, ele disse assim: olha, eu não temo a Deus nem aos homens, nem respeito os homens, mas eu vou atender e resolver a causa dessa mulher, porque ela tanto já me importunou, para que ela depois não venha me molestar. E assim ele fez. E Jesus então mostra a lição disso. É o dever de orarmos sempre e nunca esmorecermos, nunca desistirmos de orar. Temos a certeza de que Deus nos responde, ainda que nós julguemos demorado, mas Deus responde no seu tempo. Ele diz: quanto mais o vosso Deus não fará justiça aos céus. Então devemos confiar, continuar pedindo, que no devido tempo Deus vai ouvir o nosso clamor, a nossa súplica, atender a nossa oração. Deus, Ele é fiel e justo e poderoso, portanto Ele nos responde. Ele é justo, Ele é fiel e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Nosso Deus é aquele que diz assim: agindo eu, quem impedirá? Portanto, devemos colocar essas 3 virtudes em nossa vida, colocar em prática na nossa vida, regozijarmos na esperança, sermos pacientes na tribulação e perseverarmos na oração. Quando nós colocamos em prática os ensinamentos do nosso Deus, através da sua palavra, certamente nós vamos ser bem-sucedidos. O seu propósito vai se realizar em nossa vida. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele disse: eu estou plenamente certo. Então Deus, Ele vai completar a obra que Ele começou em nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos colocar em prática os seus ensinos na nossa vida, para que assim nós possamos ter uma vida vitoriosa, abundante, progressiva e sermos um vaso de bênção nas mãos do nosso Deus. Vamos falar com o Senhor agora. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pela vida desta pessoa que está
nos ouvindo nesse momento. Esteja, Deus, abençoando cada um. Alguém que está enfrentando problema, dificuldade na sua vida, Deus, e que está desanimando, Senhor, esteja nesse momento, ó Deus, encorajando-a, fortalecendo-a, Deus, porque nós sabemos que a Tua palavra é poderosa para realizar transformações. E nós oramos gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.